Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Bem, espero que sim, espero que estejam todos se cuidando, né? Mas vamos ao nosso estudo. Nossa aula, produção textual, ok? Então vamos lá produzir, ou melhor, corrigir. A nossa última aula de produção textual, que não foi semana passada, foi na outra semana, nas outras aulas, nós estamos vendo poema, né? E isso é super interessante porque, se repararmos, a nossa aula de português também vimos poema. Vocês lembram daquele texto, né, com fundo escuro, com as letras caindo? Então, o que isso quer dizer? O que isso significa? Que as matérias, elas não são soltas, né? As matérias, elas caminham entrelaçadas. Então, não tem como eu estudar produção textual sem eu estudar o português, ok? Elas caminham juntas. E isso nós já vimos desde o início, né? Que sempre tem uma matéria coincidindo com a outra. Então, vamos lá. Nós já vimos bastante sobre poema. O que são poemas? Poemas, eles são formados por estrofes, né? Pode ter rima, musicalidade. Eles são constituídos por versos, essas estrofes, né? Esses blocos de estrofes. Tem versos. Esses versos podem combinar a primeira com a terceira ou com a segunda. Então, assim, eles podem ser combinados, podem ter essa musicalidade. O poema é uma forma de expressar o que eu estou sentindo, né? O que o eu lírico, a pessoa que escreve, está sentindo, o sentimento, as expectativas, esperanças, tudo isso. É uma forma de colocar no papel tudo o que pensa, de uma forma mais divertida, ok? Então vamos lá. Deixei um exercício pequeno para vocês, que foi página 56 e página 57. Pouquíssimos exercícios. Vamos corrigi-los. Página 56. Agora, vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os dois trechos a seguir. Então, eu tenho um texto A e um texto B. Nós percebemos que o nosso texto A, ele está em prosa. O que isso significa em prosa? Ele tem uma escrita linear, reta. Ocupa praticamente todo o espaço da página. Se eu tenho uma folha, ele vai ocupar toda a parte dessa folha, desde o início até o seu final. Tá? Ele é reto. Ele é contínuo, né? Ele tem a sua extensão. Não é dividido por blocos. Se eu for falar assim, tem blocos sim. Não são blocos, são parágrafos. Já o meu texto em prosa, né, que é o meu texto poema, meu texto B, ele é um poema. O que é um poema? Dividido em estrofes, e essas estrofes, elas são constituídas por versos. Ok? Isso nós vimos. Então, vamos agora corrigi-las. Questão A da página 57. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? Então, tanto o texto A quanto o texto B se aproximam. Por quê? Porque os dois trabalham a mesma temática. O mesmo conteúdo é trabalhado tanto no texto A quanto no texto B. A única diferença é que um está escrito em prosa e o outro está escrito em verso. E o que trabalha esses dois textos? O encontro entre dois indígenas, né? A Iracema e o personagem Martim. Então, eu tenho dois indígenas, encontro de um indígena, que é a Iracema, uma indígena, com o personagem
português, Martim. Ok? Então, entre um indígena e um português. Esse é o tema que se trabalha nos dois textos. B. Em relação à disposição do texto na página, qual a diferença entre eles? Então, foi o que eu expliquei logo no início. O texto A está em prosa, que isso significa ocupa todo o espaço da linha, né? Ou seja, vai ocupar toda a parte da página, ocupa toda a linha. O seu texto ele vai ser reto, né? Quando necessário, mudar o parágrafo, mas não vai se pular linha. Já o meu texto B é um poema. E esse poema a gente percebe que tem uma estrofe. Nessa estrofe tem um espaço e depois vem uma outra estrofe. Ok? Então, o que isso eu quero dizer? O meu texto A, ele é escrito reto na linha, não tem espaços entre um parágrafo e outro. Já o meu texto B, ele ocupa um espaço menor na linha. Essa é a grande verdade, que o meu verso ele ocupa um espaço menor. Ele é organizado através de estrofes, entre uma estrofe e a outra. Se tem um espaço para que você possa perceber os blocos. E essas estrofes elas são compostas por versos. Ok? Letra C. O texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa e PO para as características de poema. Então vamos lá. É escrito em versos organizados em estrofes. PO, poema. É composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. PR, prosa. Apresenta recursos sonoros como rima e ritmo. PO, poema. Apresenta liberdade em relação à pontuação. PO, poema. Há certo rigor em relação à pontuação. PR, prosa. Ok? Então, nós corrigimos toda essa parte de poema. Nós iremos entrar em uma parte que nós já conhecemos. Ou melhor, começamos a conhecer, que são as figuras de linguagem. E na nossa parte de figuras de linguagem, o livro ele traz várias outras figuras de linguagem. Sendo que eu quero ver se eu consigo marcar uma aula ao vivo, para eu ter esse contato para saber se vocês estão compreendendo ou não. Porque eu acho que no meu tempo de português não vai dar tempo de eu conversar com vocês sobre isso. Então eu não vou garantir. Se eu conseguir, eu vou tentar marcar uma aula ao vivo que fica melhor até para explicar e vocês tirarem as dúvidas. Ok? Vamos para a página 63. Página 63 do nosso livro de produção de texto. A página 63 apresenta duas figuras de linguagem que nós já conhecemos. O que são figuras de linguagem? São palavras que não necessariamente estão sendo utilizadas na sua forma verdadeira, né? São palavras que são utilizadas em um sentido figurado. E por que nós estamos estudando figuras de linguagem? Porque nós percebemos que dentro de um poema, o que se utiliza muito é a figura de linguagem. E essa figura de linguagem ela pode ser modificada de acordo com o poema, de uma estrofe para a outra. Mas ela é utilizada para deixar o nosso texto, o nosso poema mais rico, mais interessante, mais chamativo, né? Atrair o leitor. Então, nós já conhecemos a comparação e a metáfora. Relembrando, a comparação ela vem com uma marca explícita. Ela vem com os seus recursos aparentes, né? Você percebe aquele como, parecia, como, né? No nosso texto, no nosso poema, né? Ele é bem claro.
Já a metáfora é uma comparação, sim, não vou dizer que não, sim, é uma comparação, mas essa comparação, ela é mais velada, ela é mais escondida. Por quê? Porque não apresenta esse conectivo, não apresenta essa palavrinha como, parece, né? Ela é mais direta. Maria é uma flor, né? Não é diferente de comparação. Maria é como uma flor. Então, quando eu falo que Maria é como uma flor, é comparação, porque eu tenho esse como. E quando eu falo que Maria é uma flor, é metáfora, porque eu não tenho essa palavra claramente escrita na minha frase, ok? Então, nós já conhecemos a comparação e a metáfora. E o que eu quero que vocês façam agora? Para casa, lógico. A página 63 e a página 64. Por quê? Na nossa aula, eu já venho corrigindo. E se tudo der certo, eu tentarei estar ao vivo. Se eu não estiver ao vivo, eu vou fazer vídeos mais curtinhos, com bastante exemplo, como vocês sabem que eu gosto de fazer, para poder explicar melhor. Ainda mais figuras de linguagem, que não é só uma, duas ou três. São várias, ok? E vocês terão que perceber a diferença de cada uma. Então, façam, que essa nós já conhecemos, já estamos tirando de letra, a página 63 e 64. Para casa, página 63 e 64. Ok? Relembrando, qualquer dúvida, professora, eu não compreendi. Por favor, coloquem lá no grupo a perguntinha de vocês. Caso tenha vergonha, eu tenho vergonha. Pode perguntar no privado que eu respondo, ok? Então, para casa, página 63 e 64. Tenham todos um ótimo dia. Estudem, mantenham foco. O estudo é importantíssimo para o nosso crescimento, ok? Então, assim, aproveitem o tempo que vocês têm em casa. Não, é lógico, vamos ver televisão, vamos jogar videogame, mas também temos que ter o nosso momento de estudar. Qualquer dúvida, me perguntem, me procurem. Um beijo e até a próxima aula.